Bom, nós, na realidade, do Núcleo Ciência pela Infância, temos a honra de receber para uma palestra o ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, o senhor Marcelo Neri. Nosso palestrante é PhD em Economia pela Universidade de Princeton e suas áreas de pesquisas principais são Economia do Bem-Estar e Microeconometria. É fundador do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas, autor de livros sobre microcrédito, previdência social, diversidade, pobreza no campo, Bolsa Família, consumo, percepções e classe média. Foi secretário executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e presidente do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada. Avaliou políticas públicas em mais de uma dúzia de países e desenhou e implementou políticas nos 3 níveis de governo no Brasil. Temos a honra de receber Vossa Excelência, ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, o senhor Marcelo Neri. Bem-vindo, ministro. Então, boa tarde a todos, a todas. É um enorme prazer estar com vocês aqui nesse belíssimo evento. Quero agradecer Eduardo Queiroz e a Fundação Maria Cecília Soto Vidigal pelo convite e pelo trabalho incansável nesse tema. Não existe tema mais estratégico, mais de longo prazo do que esse, que é o tema desse seminário e a missão da Fundação. Então, para mim, é um prazer e uma honra estar aqui e participar, sempre que possível, a SAI, Ricardo Paz de Barros, etc., das várias iniciativas. O que eu pretendo fazer aqui é discutir os desafios, quer dizer, como todo dia, né, os 2 dias de seminários, desafios da política de primeira infância, e explorar um pouco ligações, olhando assim um pouco do ponto de vista do lado do Estado. Sei que a ênfase é na família, mas um pouco a conexão do Estado, 3 níveis de governo, com essas políticas, em particular usando o Bolsa Família como uma plataforma de oportunidades. Eu acho que o Bolsa Família é uma oportunidade muito interessante. O que se diz é que o Bolsa Família, tal como está, é apenas o começo, eu concordo, embora a primeira infância, como a gente sabe, não é apenas o começo, né? Ele é alguma coisa que marca toda a vida da pessoa. Então, essa é um pouco a minha linha. Eu vou falar um pouco rapidamente, sei que já houve várias apresentações aqui, sobre o progresso do Brasil em geral, em particular na primeira infância, mas muito rapidamente. Depois eu vou apresentar, acho que principalmente para as pessoas que vieram de fora, mas acho que para as pessoas aqui também no Brasil, um pouco dos impactos do Bolsa Família, uma coisa um pouco mais geral dos impactos do programa, para dar uma ideia. Depois explorar um pouco menos os impactos, mais os canais do programa, onde a gente pode inserir upgrades, melhoramentos, etc. Trabalhar um pouco com a questão dos 3 níveis de governo, acho que o Bolsa Família e a iniciativa privada, enfim, como é que essas coisas podem integrar no Bolsa Família, olhando sempre do ponto de vista da primeira infância, e discutir algumas novas agendas das políticas de desenvolvimento infantil, monitoramento, direitos positivos e integração desses aspectos, desses vários aspectos privados e públicos, 3 níveis de governo. Então, aqui começando só com um mapa do Brasil, acho que muitas vezes a gente não se dá conta como o Brasil está mudando, em coisas estruturais, às vezes até se aceita, até às vezes quando se cita o Bolsa Família, a gente pensa logo numa transformação superficial, né, uma transferência de renda, etc., nada de muito profundo, de fato, em mudança. Eu acho que o Brasil está mudando muito, acho que é uma transformação profunda, e aqui a gente tem um estudo do IPEA, Fundação João Pinheiro,
é o IDH, o Atlas do Índice de Desenvolvimento Humano. Então, a gente tem os dois mapas. Em 2000, essas cores mais vermelhas são IDH muito baixo, e a gente tinha 41% dos municípios com IDH muito baixo. O IDH reflete expectativa de vida, educação e renda, ou seja, tem indicadores estruturais. Então, 41%, e em 2010, 10 anos depois, isso passa para 0,6%, ou seja, 10 anos de 41 para 0,6 é uma grande transformação. E muito que está por trás disso, não apenas, essa mudança na mortalidade infantil e na infância. Então, esses aí são os mapas. Então, o Brasil, em 10 anos, a mortalidade infantil caiu 48%, no Nordeste caiu 57%, as mulheres estão tendo menos filhos e esses filhos estão morrendo menos, ou seja, a morte de crianças, que eu acho que talvez seja a principal tragédia que a gente pode pensar, ela está menor pelos dois efeitos. Quer dizer, nascem menos crianças por decisões autônomas das mulheres, não temos, é diferente de outros países, e essas crianças morrem menos. Obviamente, está falando de uma coisa muito básica, a criança não morrer, né, é um direito básico, né, que deveria ser assegurado, mas o nosso país, isso ainda é um indicador importante. Aqui dá, pela PNAD, a trajetória da mortalidade infantil. O Brasil, de 90 até 2011, já cumpriu a meta de reduzir 2/3 a mortalidade infantil. Acho que é um resultado a ser celebrado. E se a gente analisar o que explica essa queda de 64% da mortalidade infantil, 70% são políticas públicas e 30% são mudanças nas variáveis sociodemográficas das famílias. Então, 70% são políticas públicas. Eu acho que esse é um dado importante. Se a gente analisar um pouco o reverso disso, que é a probabilidade de uma criança sobreviver, entre 93 e 2003, a gente tem um salto bastante grande, como o dado mostra. Isso aqui está por nível sociodemográfico no eixo horizontal, mas a gente vê ali na parte inferior do gráfico ainda um gap bastante forte entre as crianças mais pobres, ou seja, a gente precisa fazer mais na base. Se a gente olhar um pouco a evolução da política mais básica e voltado para o público infantil, da primeira infância, que é o acesso à creche de 0 a 3 anos, a gente tem duas mensagens. Primeiro, uma mudança, dobrou em 10 anos, a um nível ainda suficiente, ou seja, talvez seja um bom filme, mas a foto ainda é ruim, né? A gente tem uma foto ainda, do nível de educação, é aquele que tem uma menor taxa de acesso, 0 a 3 anos. 4 a 5 anos teve uma evolução grande, etc., ou de 4 a 6 anos, mas 0 a 3 ainda é Se a gente olhar ao longo do tempo, prestando atenção na faixa de cima, os 10% mais ricos, tem a média no meio, e o laranja é os 10% mais pobres, a gente vê que o Brasil deu uma melhorada ao longo do tempo, mas entre os mais ricos, quer dizer, a diferença dos pobres para os mais ricos é de 3 vezes, ou seja, tem um gap gigantesco. É uma relação crescente, esse gap está aumentando ao longo do tempo, não está caindo, então é uma coisa para se chamar a atenção. E agora existem lugares, eu vou frisar um pouco na minha apresentação, um pouco da experiência que eu tenho. O próprio Ricardo Paz de Barros trabalha comigo lá na SAI, também fez algum trabalho lá no Rio de Janeiro, na cidade do Rio. O que eu vou explorar aqui é um pouco essa ligação, quer dizer, como é que o Bolsa Família, ou como é que programas federais, estaduais e municipais podem interagir, e, obviamente, a sociedade civil, etc.,
de uma maneira mais integrada. E o Rio mostra, o exemplo do Rio mostra um salto grande na base de 25 pontos percentuais nos 10% mais pobres no acesso a creches de 0 a 3 anos. Então, entrando na segunda parte da apresentação, olhar um pouco de uma maneira mais geral os impactos do Bolsa Família nos resultados finais. Então, posso pensar em equidade, que, na verdade, eu acho que é o principal elemento que está no DNA do Bolsa Família, a busca dos mais pobres dos pobres. Isso existe um efeito, talvez, mais indireto, que é prosperidade, ele pode ajudar na prosperidade, no crescimento, mas isso eu vou mostrar. É preciso buscar sustentabilidade dos seus efeitos, só dar o peixe não é suficiente. E olhar também um pouco para a sensibilidade, quer dizer, qual é a percepção das pessoas em relação ao impacto do Bolsa Família. Então, olhar um pouco para o impacto nessas 4 dimensões. Então, o primeiro ponto, que a extrema pobreza baseada em renda ia subir 36% se não tivesse Bolsa Família hoje. Então, não é um efeito grande, não é tudo. O principal elemento que comanda a queda de pobreza e de extrema pobreza no Brasil é a renda do trabalho. Isso é muito bom, muito importante, porque é a parte sustentável do processo. Bolsa Família você não pode expandir indefinidamente. A gente teve, no último ano, um aumento de 370 mil pessoas em extrema pobreza. É um aumento mais ou menos de 0,3, não é estatisticamente significativo. Agora, se a gente pegar o ano anterior, pegar os 2 últimos anos, é uma queda de 4,2, só para dar um pouco o número tem sido um pouco debatido. Obviamente, a parada em si de queda é alguma coisa bastante preocupante da extrema pobreza, mas não o aumento em si, eu acho que é mais parou de cair no ano passado. Então, um ponto que eu acho muito interessante, um gráfico como esse foi importante até para o desenho de políticas públicas, exatamente esse gráfico, a parte azul desse gráfico, que mostra como é que a extrema pobreza entre as crianças no Brasil é muito maior, no eixo horizontal é a idade, né? Então, o ciclo de pobreza, as crianças são mais pobres, essa diferença se dá pelo Bolsa Família, mas ainda assim as crianças, mesmo com Bolsa Família, são mais pobres, mas o ponto que eu quero enfatizar aqui é o fato de que o Bolsa Família é um excelente canal para esse tipo de iniciativa que está sendo discutida aqui, pela sua escala, pela sua capacidade de chegar às crianças, e às crianças pobres. Eu acho que esse é uma base industrial. Eu acho que a gente deve pensar em primeira infância, acho que por 3 grandes motivos, pelo menos. O primeiro é o que o gráfico está mostrando, a alta pobreza, está indo nos mais pobres. Quando você vai na criança, isso não é tão intuitivo, não é só uma característica do Brasil, em todas as partes. Pobres têm muitos filhos, e isso cria um ciclo vicioso da pobreza. Agora, também, como eu sei que foi debatido aqui, na primeira infância, e na primeira infância, como vocês sabem, não 4 anos é muito melhor do que 8 anos, mas 4 meses ou 4 meses de gravidez ainda é melhor ainda, né? Quanto mais cedo, melhor, porque você tem a capacidade de mudar estruturalmente a pessoa, né? As sinapses, a atitude, tudo, né? A parte cognitiva, não cognitiva. E também porque, como dizer, quando eu ataco, eu faço uma política na primeira infância, eu tenho um efeito, esse efeito estrutural vai durar muito tempo, né? Estou pegando logo o começo da vida, a pessoa não tem um sofrimento desnecessário, carrega esses efeitos, ou seja, tem uma alta taxa de retorno social, como James Heckman, tem um gráfico dele que é muito conhecido sobre isso. Isso, ou seja, esse nome de sustentabilidade. Pouco com equidade. Bolsa Família pega 25% da população, atinge e gasta 0,5% do PIB. Quer dizer, essa custo-efetividade é muito interessante. Todos nós temos uma preocupação fiscal e essa é, na verdade, uma vantagem do Bolsa Família. Isso aqui só é um gráfico que mostra o grau de concentração dos vários tipos de renda, só para mostrar para vocês, dar uma ideia.
de como que o Bolsa Família, que é essa curva roxa que vai aparecer agora, como é que ele é uma coisa de outro planeta, assim, em relação aos outros tipos de renda. Ela está em outro quadrante, assim, é uma capacidade de chegar aos mais pobres muito melhor do que outras políticas de combate à pobreza, como o BPC, que vai para as pessoas com deficiência e idosos pobres. Bolsa Família é essa política. Ele tem um impacto, eu vou acelerar aqui, multiplicador na economia, pelo fato de ir nos mais pobres, etc., que é maior do que as outras políticas. Ou seja, tem um efeito prosperidade, só para, obviamente, se tiver capacidade ociosa, né? Ele é bem maior. Cada real que eu gasto com Bolsa Família faz as rodas da economia girarem 1,78, enquanto, por exemplo, Previdência Social é 0,52. Então, ele tem um efeito multiplicador, e principalmente nas áreas mais pobres. Tem alguns estudos sobre isso. Tem um efeito, que eu vou passar rapidamente, sobre subjetivo. Essa aí é a felicidade geral das... uma nota de 0 a 10 que as pessoas dão para a sua satisfação com a vida, no passado e no presente. E o ponto que eu quero chamar a atenção é que as pessoas são beneficiárias do Bolsa Família, e talvez por causa dele, embora a gente não esteja separando isso, tem um salto maior. Porque aqui no Brasil, na verdade, o brasileiro ele é pouco sensível. O brasileiro, na verdade, é um povo relativamente pouco sensível à questão financeira monetária. Existe uma correlação entre felicidade subjetiva, tal, reportada, uma nota de 0 a 10 e dinheiro no bolso. Mas, no Brasil, ela é muito tênue. Talvez o brasileiro nós sejamos pouco... Agora, o que explica boa parte é quando o sujeito não tem renda nenhuma e começa a ter alguma renda, e ele dá um grande salto. Depois, o salto não é muito grande. Então, o salto de pessoas em relação a 5 anos de quem tem Bolsa Família é 29%, embora, como o gráfico anterior tenha mostrado, não tem uma felicidade maior do que outros grupos. Ou seja, está diminuindo a desigualdade subjetiva na sociedade, só para, vamos dizer, fechar as relações. Então, olhando agora para o efeito, que eu acho que é interessante a gente explorar. Quer dizer, quais são as possibilidades? O que mais me chama a atenção, e me surpreendeu mesmo, eu trabalho com esse tipo de programa há muito tempo, mas quando eu fui trabalhar na prática, trabalhava mais do ponto de vista de avaliação, mas trabalhar em termos de desenho, o que mais me surpreendeu é a capacidade de se gerar soluções rápidas em altíssima escala. Quer dizer, uma questão de meses, 2, 3 meses, você faz upgrades no Bolsa Família. Tive o prazer, vou mostrar aqui para vocês, trabalhar no Estado do Rio, depois no município do Rio, desde a Fundação Getúlio Vargas, desenhando programas. Era uma questão de 3 meses, você atingia 2 milhões de pessoas, fazendo vários upgrades. Então, esse que é o ponto que eu quero chamar a atenção aqui, a possibilidade de utilizar essas plataformas. O mais difícil é você montar a plataforma. Uma vez que a plataforma está estabelecida, as pessoas têm os cartões, o público está identificado, você fazer upgrades em larga escala é algo muito fácil. Assim, e, obviamente, vai ser tão bom quanto for o desenho da política. Então, explorar um pouco os canais e upgrades. Então, Bolsa Família, acho que tem essa sabedoria, assim como outros programas, de dar o dinheiro na mão da mãe, né? Pegando essa conexão. Então, tem esse efeito direto na restrição orçamentária da família, das famílias mais pobres. Ele procura também ter um efeito via condicionalidade na demanda por educação, vacinação, etc. Eu acho que essas condicionalidades ainda são muito tênues. Então, acho que a gente explora pouco o efeito condicionalidade. Tem um resultado de uma avaliação feita lá no Rio de Janeiro, que mostra um efeito interessante de creche, que você gera um aumento, um diferencial, um ganho diferencial de R$ 181 no salário, na renda do trabalho das mulheres. Ou seja, a principal prioridade talvez sejam as crianças, o objetivo, mas beneficia também as mulheres. Ou seja, não existe um conflito, não existe um cobertor curto, pelo contrário, eles interagem.
Uma outra possibilidade que o Bolsa Família permite, tem sido usado, é usar ele como canal de oferta, ou seja, ele primeiro é uma política, você dá condicionalidade para a criança ir para a escola, ou se matricular, ir às aulas, etc., mas você também prioriza a oferta. Por exemplo, hoje em dia você dá mais dinheiro público, os fundos educacionais, para escolas que têm mais de 50% das crianças no Bolsa Família. A prática que já se usa, a fila das creches públicas, o primeiro da fila são os mais pobres. Isso é uma coisa meio óbvia hoje em dia, mas não era assim há um tempo atrás, ou seja, realmente... Então, é oferta e demanda. Tem uma agenda que acho que é muito importante para a primeira infância. Eu tive o prazer de participar da estruturação e lançamento da iniciativa chamada Trata Brasil, que é sobre saneamento básico. E o que a gente observa, que saneamento é realmente o esgoto dos serviços públicos brasileiros, o pior oferta, e afeta principalmente as crianças, são as grandes vítimas. E não é tanto mortalidade até 1 ano, é muito mortalidade até 5 anos, morbidade, e afeta principalmente mais meninos do que meninas. Talvez os meninos brinquem mais, assim, fossas, valas negras, etc. Então, acho que essa é uma agenda importante, acho que... Então, são os 4 tipos de canais que eu acho que talvez seja interessante pensar. Tem um efeito na restrição orçamentária, tem um efeito direto dos serviços, como saneamento, outros serviços públicos no bem-estar das famílias, tem um efeito geração de renda, e o programa de creche tem esse duplo efeito, tem um efeito de curto prazo de beneficiar, obviamente, dependendo do desenho do programa, a geração de renda das mães, mas, por outro, também, no longo prazo, essa família tem um salto em termos de geração de renda, mas, como o longo prazo é distante, que a gente está falando de primeira infância, é preciso pensar em programas de crédito, etc., para as pessoas conseguirem antecipar esse futuro mais brilhante. Então, Então, esses são os 2 programas que eu mencionei, o Família Carioca e o Renda Melhor. O Família Carioca, quer dizer, eu acho que isso não está escrito na Constituição brasileira, mas existe uma relativa divisão de trabalho. O Estado, pelo acúmulo de uma série de atributos, cuida dos jovens, cuida de ensino médio, violência, acidentes de trânsito, por exemplo, que afetam o jovem, desemprego também é o Estado os CINES são ligados ao Estado, e a cidade é das crianças, assim, pelo ensino fundamental, pela questão de creches. Não é exatamente isso, mas eu acho que... Então, por exemplo, o Estado é importante ter iniciativas para as mães, adolescentes, acho que é uma interface, e os municípios são aqueles que cuidam da prestação de serviços, e o segredo tá ótimo, é você somar forças, dividir trabalho entre vários níveis de governo e sociedade civil para multiplicar resultados e fazer a diferença. Então, vendo um pouco o desenho do lado de transferência de renda, um pouco dessa junção de 3 níveis de governo, esse é o programa Brasil Carinhoso, que começou, depois foi generalizado, com a faixa de 0 a 6 anos. Então, você basicamente complementa a renda dos beneficiários do Bolsa Família até a linha de extrema pobreza, que hoje é mais ou menos R$ 77,00. Então, você complementa. Os programas municipais e estaduais, lá do Rio de Janeiro, criaram uma linha mais alta, porque senão seria redundante, né? Então, existe primeiro esse princípio de complementação de renda. O governo federal leva até os R$ 70,00, R$ 77,00, então existe uma questão, quer dizer, então os mais pobres recebem maiores benefícios. Então, uma folha de pagamento que é diferenciada por nível de renda. Cada família tem uma folha de pagamento diferenciada, não, vamos dizer, em 2 níveis como era antes, mas é contínuo. Eu acho que tem uma grande discussão, a gente vai até
faço um convite, a gente tem uma iniciativa chamada Mundo Sem Pobreza, junto com o MDS, Banco Mundial, PNUD. Semana que vem, em Brasília, a gente vai, terça e quarta, hospedar um seminário, e um ponto fundamental desse seminário vai ser como é que eu avalio a pobreza. É só a renda reportada, um indicador multidimensional de pobreza, etc. E eu acho que essa é uma discussão importante. E aí é importante entrar os indicadores de infância também, etc., na própria avaliação do grau de pobreza da família. Então, só para chamar a atenção para essa coisa para chamar do novo federalismo social, tem essa ideia, primeiro, de complementar. Primeiro, é uma via de mão dupla, que tem sido bastante interessante. Assim, em primeiro lugar, quer dizer, essa estrutura, cartões, cadastro único, etc., que já é uma parceria entre governo federal e municípios, já é uma parceria, mas municípios, estados, e acho que a gente tem que trabalhar um pouco em como a sociedade civil trabalha nessa base. Eu, particularmente, acredito, antigamente, aqui no Brasil, a gente sempre tem uma tentativa de tentar acertar na escala do problema, fazer um programa federal que resolva todos os problemas. Isso talvez não seja um bom hábito. Acho que essa parceria municipal, fazer experimentos e depois dar escala às boas experiências, eu acho que esse é o caminho interessante. Então, esses programas, como eu realcei, eles também trabalham com linhas internacionais. Então, são programas que linha de $1,25, $2 dias, ou seja, as metas da ONU. Estamos na época de discussão das metas de desenvolvimento sustentável, das metas pós-2015, eu acho que ou seja, no fundo é uma interação de vários níveis, inclusive com os internacionais. Então, tem essas coisas, uma via de mão dupla. Tem dois pontos que eu quero chamar a atenção. Acho que a gente não tem feito muita pesquisa no Brasil sobre isso, a gente aceita intuitivamente, eu acho que é uma boa aposta, mas ainda é uma aposta, que as mães são um melhor mecanismo de transmissão dos programas. Eu acho que a gente precisa testar melhor isso. Eu acho que isso falta a gente ter mais convicção e ver como fazer isso. E uma regularidade empírica que me chamou muita atenção é o fato, quer dizer, talvez o Bolsa Família e os programas nele baseados, dada a importância que a mãe tem, ela em 93% dos casos é a titular do cartão, é mulher, e não, então tem isso explícito. Quando falta a mãe no domicílio, o Bolsa Família tem uma dificuldade de chegar lá, por alguma razão. Isso foi uma coisa que a gente viu olhando os dados e reparou isso. Só para dar um exemplo que a gente viu, eu vi essa regularidade empírica, conversei com o prefeito lá do Rio, foi a minha última conversa antes de ir para o IPEA. Mostrei para ele, falando, vamos montar o programa. Aí eu saí da reunião, recebi a confirmação de que eu ia para o IPEA, eu voltei na sala e falei, suspende tudo. Aí, um ano depois, eu voltei a conversar com o prefeito, ele me procurou. Só para ter, acho que é um bom exemplo, a gente teve uma reunião às 7h da manhã. Aí depois, 8h, fui para a Casa Civil, discutimos o programa e tal. Aí fui para um seminário lá no Rio de Janeiro, aí 4h da tarde, eles me ligaram e falaram, olha, o decreto já está pronto, vamos lançar segunda-feira. É um exemplo da velocidade, uma vez que você tem a estrutura montada, e nisso é o quê? Se perceber que os estudantes, ou seja, os estudantes da escola, ou seja, já estão dentro da política pública, eles tinham menos acesso, tinham estudantes que moravam sem mãe, e é muito mais frequente do que eu imaginava, sem pai já é uma coisa frequente, mas sem mãe, e essas tinham mais dificuldades de acessar o programa. Então, é um programa de busca ativa relativamente fácil, não é buscar o pobre debaixo da ponte, o morador de rua, mas é aquele que você deveria estar servindo, ou seja, é um custo muito baixo. Só para chamar a atenção de que a gente tem uma facilidade, hoje em dia, de desenhar e dar escala a políticas, que há coisa de 5, 10 anos atrás a gente não tinha.
Assim, é realmente só o começo. Então, tem uma série de inovações nas condicionalidades, um pouco que eu falei, primeira infância, os mais pobres são os primeiros na fila, é preciso avaliar impactos cognitivos e não cognitivos da educação infantil, e também ter esse trabalho de advocacy que o Heckman tem feito com muita propriedade, a Fundação também, como é que isso muda a vida das pessoas, é uma política totalmente preventiva e não curativa. Uma linha que tem me chamado a atenção é essa de envolvimento dos pais na escola, que eu acho que está muito relacionado a esse seminário, porque a gente tem sempre aquela, quer dizer, um pouco na visão de política pública, muitas vezes a gente quer traçar metas de gestão baseadas em resultado, que tem um inconveniente, porque elas não estão muito no controle das pessoas. Então, por exemplo, você cobrar dos pais a presença na escola de um dos pais nos sábados é alguma coisa que eles podem fazer. Ou ler um livro, ou uma atividade que eles podem fazer. Já melhorar a nota de tanto para tanto é alguma coisa mais arriscada. Então, no fundo, e o que eu tenho aprendido com esses programas, a literatura lá fora já mostra, o trabalho do Roland Fryer, entre outros, mas eu vi isso lá em programas aqui no Rio, é importante você alinhar os incentivos. Se você acredita em incentivos entre os estudantes, aí certamente eu não estou falando na primeira infância, porque ainda não é o caso, pais, professores, esse alinhamento faz toda a diferença, você botar eles todos na mesma página de incentivos. Então, indo para a última parte, eu vou passar rapidamente, que eu acho que são um pouco a fronteira dessas possibilidades. Tem que explorar da melhor forma essa complementariedade e substabilidade entre os 3 níveis de governo e sociedade civil, família, inclusive, na sociedade civil, iniciativa privada, entre outros. O sequenciamento das iniciativas, a gente está começando desde baixo, no acesso a creches, por exemplo, é uma questão importante. Eu acho que o Bolsa Família te dá a base dos mais pobres, dos pobres, mas talvez a gente não queira ficar restrito a isso. E eu acho que uma outra plataforma é a plataforma do salário família, que é um subsídio, as famílias têm um salário, pessoas têm um salário entre 1 e 2 salários mínimos, tem um subsídio em vários países, inclusive no Brasil, e que é pouco aproveitado. Talvez incorporar coisas, assim, vamos dizer, de licença maternidade, coisas... Seria sair do mais pobre dos pobres e já entrar numa faixa um pouco acima. Ou talvez queira mexer logo numa legislação mais... Então, são opções. Tem um pouco a escolha ser creches de tempo parcial. As creches são onde os estudantes passam mais tempo, até pelas necessidades das mães, mas tem um pouco a abordagem parcial ou outras abordagens parciais. O programa Infância Melhor, lá no Rio Grande do Sul, não sei como é que chama agora, é um belo exemplo dessas iniciativas. E também uma mudança de uma abordagem baseada em direitos negativos, por exemplo, a criança tem o direito a não morrer no 1º ano de idade, ou nos 5 anos de idade, mas a criança tem o direito a se desenvolver, a brincar, etc. Então, acho que essas são um pouco algumas direções. Esse aqui é um pouco baseado nos 2 últimos itens, o monitoramento do desenvolvimento infantil. A SAI está fazendo uma 3ª rodada dessa avaliação, acabamos de fechar lá com a PUC, dessa avaliação, já vem desde 2007, 2008, então são os vários quesitos, várias idades ao longo do tempo, os rosas são onde existe queda de desempenho, então a gente tem um cenário bastante positivo, está representado nesse gráfico, tem 87% de melhoras e 13% de pioras, nas várias dimensões de desenvolvimento, então realmente é interessante. E, finalmente, o último slide, ampliando um pouco a discussão geográfica, um pouco nessa sequenciamento das mudanças,
eu acho que você pode escolher ampliar a cobertura, talvez seja um primeiro passo natural. Você pode, não, vou ampliar mais entre os mais pobres dos pobres, mas vou adotar uma abordagem em alta escala. Você pode focar, e um bom exemplo disso é o Nova Semente em Petrolina. Tem um outro exemplo que é o Nave Mãe em Campinas, que é um programa ultra sofisticado para menos crianças, é um programa caro, essas iniciativas são caras, vocês sabem. E uma outra preocupação é a integração dos vários serviços, e um bom exemplo é Boa Vista no programa Família que Acolhe. Ou seja, acho que tem várias possibilidades. Agora, eu estou plenamente convencido de que, independente do caminho a ser tomado, primeira infância é o maior retorno, é o retorno mais permanente, é em síntese do que a política social brasileira tem feito. A gente sempre deixa o problema acontecer e vai lidar com o problema em vez de tentar, e os custos disso, em todos os sentidos, são muito maiores. Mas, para saber o caminho, a gente precisa avaliar essas experiências, a gente precisa ter seminários, seminários como esse. Eu acho que o papel da família, o papel da mãe, eu acho que é uma coisa absolutamente fundamental, mas eu acho que, na verdade, talvez a gente precise, pelo menos desde a minha área de pesquisa, etc., eu acho que a gente precisava saber mais sobre isso. Acho que a gente deveria priorizar mais os canais de transmissão dessas políticas sociais. Agora, a minha lição que eu tenho é que dá para fazer muito de maneira diferenciada, integrando mais essas plataformas existentes. E que acho que talvez esse seja um bom ponto de discussão. Como melhorar o acesso aos cadastros, como interagir mais dentro das bases existentes. Eu acho que a gente está ainda engatinhando nessa parte. Fico por aqui. Muito obrigado.